Fala galera vascaína, tudo bom? Então, hoje nós estamos aqui com o pessoal da GDA. Hoje o nosso apresentador Ciraninho não está conosco, ele teve que fazer uns problemas profissionais. Ciraninho, um abraço. Mas eu estou aqui apresentando aqui o nosso programa com o pessoal da GDA. Galera, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom, queria agradecer a presença aqui da galera da GDA. E, enfim, vamos conversar aí, falar um pouco sobre Vasco, entender um pouquinho como é que foi a dinâmica, né? Como a GDA surgiu, o que a GDA representa na arquibancada para a torcida vascaína, né? Os cânticos, as diferenças, um pouco dessa parte cultural, que eu até costumo falar que a GDA é uma torcida mais voltada para essa parte cultural do clube, né? Que entende realmente essa raiz do que é o vascaíno, do que o vascaíno representa para o Vasco, do que é São Januário, enfim, toda aquela nossa dinâmica de São Januário, aquela nossa atmosfera ali. Então vou passar a palavra, deixar vocês se apresentarem um pouco para a galera conhecer vocês, que são os caras que estão aí no comando lá daquela torcida maravilhosa. Sou Foca, sou presidente da GDA, né? O pessoal fala que é capo também, tem esses dois nomes lá para identificar. E estou na GDA desde 2006 e vamos aí. Muito obrigado aí pelo convite, vamos falar um pouco sobre a torcida aí. Não, só para me apresentar também, meu nome é Robson, né? Estou hoje na diretoria da GDA e a gente está aqui justamente para trocar essa ideia, acho que é muito importante agradecer primeiramente o espaço que está sendo disponibilizado por você. Acho que, de certa forma, é algo que carece um pouco, né, dentro da temática do Vasco, de trazer as torcidas para falar, de trazer as torcidas para conversar. Né, e a gente acaba, de certa forma, sendo sempre afastado dos debates, dos posicionamentos públicos, né, até pela criminalização que a gente sofre. Né, então, só agradecer esse espaço, ressaltar que estamos aqui à disposição e vamos tocar o barco. Acho que melhor que eu para falar da história da GDA, deixar o Foca falar. O Foca está aí desde a sua fundação, então... A GDA ela surge em 2006, né, num tempo onde tinha muita força ainda da arquibancada do Vasco, mas havia uma necessidade de uma renovação até das coisas naturais, assim, das coisas que estavam acontecendo. Essa onda da Barra estava acontecendo muito forte. E eu lembro que, no meu caso assim, específico, que tem a ver com esse lance, foi quando eu vi uma movimentação no Orkut, na época, né? Do Yuri Quebianca, o fundador da torcida, ele que era da Força Jovem. Professor, é um professor? Isso, ele trabalha até no Vasco hoje. Professor de matemática. Uhum. E, cara, uma vez ele me convidou pra conhecer essa rapaziada, e quando eu vi lá, tinha uma galerinha assim, uns 10 candangos pulando lá, que eu fui entender ali o processo. Então a GDA veio nesse negócio, ela vem já de uma ideia de canto, era uma galera que já puxava os cantos da Força Jovem, era uma galera que já era a base de canto da GDA, da Força, de festa da Força, e funda a GDA. A GDA ela não vem na ideia de ser nada diferente de ninguém, ela vem numa ideia de ser uma torcida onde voltasse aquela essência de canto 90 minutos, que puxasse esse canto de 90 minutos que veio das Barras Bravas e tal, mas também a gente nunca escapou das nossas raízes. É óbvio que as coisas vão se moldando com o tempo, né? As coisas, como chegou até hoje aqui, tem muita coisa que aconteceu. Mas a ideia principal era isso, era ser uma torcida que cantasse o tempo todo. Começou numa movimentação do Orkut, como eu falei, a galera foi puxando. O Orkut tem tempo, hein? Muito tempo, foi em 2006. Caramba! Foi puxando, essa galera que fundou, foi lá ali no Amarelinho da Cinelândia, fizeram a primeira reunião, né? O Yuri, o Bernardo, o Diego VP, Mondragon, uma galera que eu não vou lembrar, vou citar todo mundo que eu vou esquecer aqui. E a partir daí começa, cara, e eu acho que a GDA ela passa por um processo ela fez grandes revoluções ali dentro da arquibancada do Vasco, né? Contando que, assim, tipo, se eu estive lá naquele tempo, o Yuri, todo mundo, é porque a Força Jovem já existia, né? Então a gente já pegou muita referência, né? Nós tivemos essa galera que vem da Força Jovem de 2006, que era uma galera mais de canto, assim, de apoio, pá. Era uma galera que era muito referenciada, Marcelo Rimen, Cebola, uns caras que, pra mim, foram grandes professores, entendeu? Que esses caras que vieram da Força Jovem, né? E não era só pra mim, pra muita gente, é referência de muita gente da GDA desse tempo da antiga. Então a gente trazia as coisas que a gente achava muito bom da Força Jovem, os acúmulos muito bons que a gente aprendeu na Força Jovem, mas também pegar umas outras referências que já foram, pareciam estar esquecidas naquele tempo, né? E aí vem a GDA, e aí o que acontece? As pequenas revoluções são isso, a gente traz essa
identificação com a barreira nos nossos primeiros atos, por exemplo. A gente não tinha nada, né? Não tinha nenhum investidor, não tinha ninguém para dar nada pra gente. Era mais no ratatá da galera mesmo. A gente conseguia fazer as primeiras bandeiras e tal. Tinha muita gente ajudando, que era isso, né? Vi uma novidade daqui, os caras cantando olê, olê, olê. Caraca, que negócio é esse? Então tinha, a galera botava um incentivo e tal, mas era muito do ratatá. E nossa primeira coisa, a gente ficava hoje, onde é a entrada dos visitantes, né? A nossa primeira concentração era ali. E tinha alguns problemas que passava a torcida dos times visitantes, aí sempre tinha alguns problemas, a gente decidiu sair de lá, até que o dia a gente foi marcar um ensaio, a gente tava com motivo para sair de lá, do bar de trás ali do visitante. E a gente marcou um ensaio da bateria, quando a gente chegou lá tava tendo um pagodão, o cara meio que não ligou pra gente, a gente ficou revoltado, aí vamos procurar um bar. Nisso saiu o Murdock, eu e o Garça, se eu não me engano, fomos lá no Joelcio, que é o cara que tem aquele barzinho ali em frente, Bar Caial ali. E aí a gente falou, pô, a gente tá procurando um lugar pra guardar material e pra gente beber, cara. Ele, não, eu tenho aqui um espaço. Aí o Joelcio abriu o espaço pra gente. E a gente passa a se concentrar ali naquela entrada social. Ali não era, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Ali não era um local de concentração da torcida do Vasco. O que a gente vê hoje, aquele bailão, não era. Aquilo ali era um espaço mais da galera social. A galera se concentrava lá na curva, no Portão 9. Então, pra mim, já é considerado um primeiro passo importante da GDA na história, porque é isso. A gente muda o local de concentração da torcida vascaína, porque a gente começa a fazer as concentrações ali, começa a cantar, e as nossas músicas já estavam pegando muito na arquibancada, né? Se a gente Não Pode Parar, a do Juninho. E aí já é um primeiro grande boom que a gente vê da importância da história da GDA nesse processo, que a gente, caraca, o que não era o lugar de grande concentração das torcidas, passou a ser de todo mundo. Os muros hoje estão todos pintados ali, né? Então é isso, foi um grande passo ali. Dali a gente passa a conhecer, pelo Joelcio ali, a Vaninha da associação, da Barreira do Vasco. E dali a gente forma esse elo muito forte, que foi aquela região toda ali com a GDA. Desde 2007, né, eu tô já trazendo isso aqui para salientar que desde 2007 a gente faz esse trampo lá, né, na Barreira, assim, e também que traz toda essa ligação que fortaleceu. A gente botou na mente que a gente precisa viver São Januário. Sim. Né? Eu lembro que quando fala que é para jogo, né, todo mundo vai para mim, fazer o quê em São Januário? É perigoso. Lá não pode ir. Não tem perigo nenhum. Né? Hoje, até pegando um pouco o que você está falando, né? Nós presenciamos agora um magistrado tendo um despacho altamente... Estou tentando até procurar uma palavra certa para poder... Racista mesmo. Um despacho assim tão ruim, falando que porque lá é violento, é isso, é aquilo. Sim. Olha, é só as pessoas olharem. Ali a Barreira do Vasco... no Maracanã tem mais tiroteio do que na Barreira do Vasco. Sim. Eu frequento São Januário, eu estou com 42 anos, eu frequento lá desde que eu tenho 5 anos de idade. Olha, eu nunca me senti em uma situação ali, nos jogos ou na Barreira do Vasco, em uma situação de perigo. Eu nunca me senti totalmente contrário, até de 12 vezes quando eu vou no Maracanã. Ou até... quando eu vou em algum restaurante, seja na Barra da Tijuca ou na Zona Sul, eu desafio uma pessoa a ir para um bar do Leblon e andar 2 quarteirões para cima ou 2 quarteirões para baixo e não se sentir numa situação de risco. Faz isso em São Januário, faz isso na Barreira do Vasco. Eu garanto que ela vai se sentir segura. E ela pode entrar na Barreira do Vasco, pode frequentar, né? Eu costumava chamar de comunidade, mas eu fui até, de uma certa forma, repreendido carinhosamente pela Vaninha, que ela fala assim, não quero que chame a Barreira do Vasco de comunidade. Não, a Barreira do Vasco é uma favela. Sim. E assim a Vaninha pede. Então, né, a favela. Né? Então eu estou carinhosamente chamando, né, de favela. Então, Barreira do Vasco é um local seguro, sim. Então, o que estão fazendo com o Vasco e com a Barreira do Vasco, tratando dessa forma, é um absurdo. Sim. É um absurdo. E eu acho muito bacana esse sentimento, esse feeling, esse carinho que vocês têm ali com a Barreira do Vasco, com São Januário. Isso é muito bacana. Aí, voltando com relação às músicas que você fala, é realmente muito marcante, né? Porque, por exemplo, eu tenho um filho de 14 anos. Aí no Maracanã, no último jogo, eu tô escutando ele aqui no meu ouvido gritando: como os loucos da saída 3. Conta pra gente aí, saída 3, até pra galera, porque tem gente que não sabe. Explica pra gente aí o que significa, para as pessoas entenderem. Tem gente que não sabe, eu sei, mas é bom a gente explicar isso aí. Conta aí pra gente, vai. Até pro Dudu ficar sabendo, Dudu, quando você cantar no meu ouvido, filho, você já sabe agora, hein?
Cara, então, acho que a Saída 3 era originalmente, né, um lugar que sempre foi referenciado, um lugar que a GDA ficava lá nos seus primeiros anos, né, que era basicamente hoje onde é a área VIP, né, aquele setor VIP, o antigo setor Visa. Ali foi o lugar, né, de origem, a Saída 3. Mas acho que mais do que representar um lugar geográfico, essa ideia, né, dentro de São Januário, essa ideia de Saída 3 hoje, ela meio que se ressignificou, né? Ela representa um estilo de torcer, né? Ela representa mais do que uma identificação geográfica, uma identificação espacial em São Januário, ela representa uma cultura, né? E você mencionou, falou da música, é muito interessante que acho que uma das revoluções que a gente trouxe na arquibancada, e que vai muito com o que o Foco estava falando, é de que, principalmente uma mudança nessas músicas, né? Até pelo momento que a GDA surge, é um momento de muita dificuldade do Vasco, né? GDA surge em 2006, né? Logo depois vem o rebaixamento, logo depois vem esses anos tenebrosos da nossa história. Então, deixa de ser... As nossas músicas, elas entoam muito a necessidade do vascaíno estar sempre presente, né? Do vascaíno estar sempre atento, mas, sobretudo, nunca deixar de amar o Vasco, né? Eu acho que se tem uma coisa que a humanidade em nossos cantos, desde os loucos da Saída 3 até o amor infinito, o sentimento não pode parar, é essa necessidade, né? Esse entendimento de que o Vasco é o lugar dos vascaínos, né? E que o vascaíno ele precisa estar sempre zelando pelo Vasco. Falando de São Januário, não à toa, assim, para mim é muito simbólico que isso esteja tudo acontecendo 100 anos depois, né? Quase 100 anos depois da questão dos camisas negras, né? Onde a gente vê o que acontece hoje com a Barreira. Acho que é reflexo de uma política de Estado mesmo, né? Uma política de segurança pública ineficaz, que mata pessoas, né? Que mata inocentes. Então, quando a gente pensa na Barreira do Vasco, quando eu olho para aquela resposta jurídica dada, às vezes eu olho e falo, cara, isso aqui parece ter saído de 1930. Né? Parece que todos os debates que norteiam a opinião pública hoje não existem. Né? Parece que, caraca, é tão evidente assim, que é só por São Januário estar do lado de uma favela. Né? E eu acho que as nossas músicas pegam tanto na torcida do Vasco, porque o vascaíno, o Vasco da Gama surge para ser contra-hegemônico, né? O Vasco da Gama surge para bater de frente, principalmente com aqueles clubes que não queriam um futebol mais popular, né? Quando tem a Constituição de São Januário, quando impedem vascaínos, né, jogadores do Vasco, negros, pobres, alguns até analfabetos, de jogarem pelo Vasco, gera um recado do que eles queriam, né? Então hoje eu também não consigo ver tanta diferença. Eles não querem um futebol dentro da Barreira do Vasco, né? Eles não querem um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro do lado de uma favela, né? Eles querem esconder essa contradição, que é uma contradição do Rio de Janeiro. Sim. O Rio de Janeiro, e aí é importante ressaltar, o Rio de Janeiro é a maior capital, foi a maior capital de escravos, né, de toda a humanidade. Nunca passou tantos escravos numa cidade que no Rio de Janeiro, né? Então, a nossa história, seja do Vasco quanto clube, ou seja da gente enquanto cidade, que as coisas não estão desassociadas, é uma história de resistência. E o Vasco surge como resistência, né? O Vasco surge Nós somos até hoje, né? Exato. O Vasco surge como aquele clube contra tudo e contra todos, né? Onde ninguém queria que existisse, onde ninguém queria que fosse do tamanho que é, mas a gente é. E a gente precisa ter, é isso, não deixar o sentimento parar, é ter aquele amor infinito mesmo que nos guia e nos marca. E as nossas músicas reverberam muito isso, né? Então, a GDA hoje, não só a GDA, as outras torcidas também, elas têm um zelo muito grande pela Barreira, um carinho muito grande pela Barreira, que é um reconhecimento. A gente surge dali, né? A história do Vasco se confunde, né? A história de São Januário se confunde com a história da Barreira do Vasco. Então, o que fazem hoje com São Januário é nada mais, nada menos do que dilapidar memórias, histórias e vidas, né? Sim. Esse ponto, e a GDA tá aí para isso, a gente traz essas músicas de exaltação à Barreira também, né? Porque isso tudo que o Robson falou é muito pertinente nesse ponto mesmo, porque é isso, a gente exalta o território que a gente pisa, tá ligado? A gente não pode desrespeitar nunca o território onde a gente pisa. É para valorizar onde a gente tá ligado? Tipo assim, não existe aquela... A gente tava lá quando viu a Vaninha falar sobre essa... Não existe Vasco sem Barreira do Vasco, não existe Barreira do Vasco sem Vasco. Mano, e que é isso, é uma parada muito, muito real. E é muito real do ponto de a gente se sentir em casa. Eu acho que qualquer vascaíno que frequenta ali já há bastante tempo se sente em casa de uma forma quase que familiar, mano. Então, é principal que a GDA traz nesse tempo é falar assim pra todo mundo, mano, respeita onde a gente pisa. Respeita as pessoas que estão aqui
há muito tempo. Porque isso, no Vasco, quantas pessoas trabalham dentro do Vasco? Moram na barreira do Vasco, né? Ali, né? Até porque até no dia de jogos em São Januário existe, né, a nossa cultura do nosso pré e do nosso pós-jogo. Sim. Tem dia, por exemplo, assim, que o jogo começa às 4 horas da tarde, eu pelo menos chego lá meio-dia. Sim. Se eu perco só pro Pedro Ivo. Pedro Ivo, se deixar, ele chega às 8 horas da manhã. Sim. Ele chega para tomar café da manhã. Entendeu? Mas eu chego lá meio-dia, então faço tudo aquele pré-jogo e o pós-jogo. Sim. Então nós temos esse prazer em conviver, em estar em São Januário, estar na barreira do Vasco. E a gente tá todo dia, não só pelas funções de torcida. Sabe, aniversário de alguém, pô, o chá de bebê da minha filha foi em São Januário, pô. O aniversário do amigo ontem foi lá, ele fez o churrasco em São Januário. O pré-jogo do Vasco é tão simbólico que ele já vira um ritual, né, cara? Ele já virou um ritual, já virou uma forma de tu viver a gente vive em São Januário, mano. Aí, né, cara, aí nós estamos presenciando aí, né, de repente não, nós estamos presenciando, né, agora que a atual administração tira a administração do Vasco de São Januário e leva para a sala de um vice-presidente, no centro da cidade. Você vê, tipo assim, eu acho que isso é uma separação, uma cisão da administração com a sua raiz. E isso é uma coisa que eu pretendo vencer nessa eleição, retornar com a administração do Vasco para dentro de São Januário. A gente tem que estar ali, convivendo com a comunidade, convivendo com o vascaíno. Aí hoje você vai em São Januário, você vê São Januário triste, sem vida, sem ninguém. Né? Você entra, primeiro que você não consegue mais entrar no estádio, né? Com vascaíno sócio, não pode mais entrar em São Januário. Nem para dar uma olhada, para ir ali no Almirante, para dar um beijo nele, descer a escada e ir no banheiro, não pode. Sim. Não é? Então, eu sinto muita falta disso, dessa vida em São Januário, esse convívio em São Januário, né? Sim. Isso é muito bacana. Mas, enfim, mas independente disso, mesmo a GDA, né, sendo ela surgindo num momento tão ruim do Vasco, né? Mas nós vivemos pelo menos uma Copa do Brasil, um momento legal, né? Sim. Vê aí, vocês estavam aí nessa época da Copa do Brasil. Conta aí pra gente aí. Então, Copa do Brasil, a GDA já estava... A GDA estava muito forte já. Já estava consolidada já. Consolidada, já não era esses loucos da saída 3. Já era a GDA. Do Ratatarão, já era uma galera já fazendo muita coisa ali. Eu, particularmente, eu fui pro jogo, mas eu tenho uma história curiosa aí dessa final, né? Porque a gente tinha conseguido comprar os ingressos de meia entrada, né, para todo mundo. Então já tava uma coisa para todo mundo viajar certo, todas as torcidas, cada uma saindo com 2, 3 ônibus, aquela coisa linda. Só que, né, do nada, por questões que não veio ao caso, os ingressos não apareceram, né? Tipo assim, e aí todo mundo ficou nessa, não vamos, não sei o quê. E aí de 3, 4, acho que eram 4 ônibus que eu saí da GDA, ficou só um. E foi a galera que foi no sorteio, a gente fez um sorteio assim e foi pro jogo. Quando a gente chega lá em Curitiba, passa o jogo, sei o quê. Mano, acaba o jogo, só aparecer aquela coisa do Vascaíno, meio aquele sofrimento. Que, cara, acabou o jogo, começou a cair uma chuva. Eu lembro. E quando a gente foi lá pra fora, o policial virou assim: aí, seus cariocas, vocês estão acostumados com frio? Sensação térmica de 0 grau. E todo mundo, tamo nem aí, mano. E começa a chover. É chuva de granizo, cara. Chuva de granizo, começa a chover. E a gente andando no meio do gelo, andando e aí. Aquela coisa muito, muito marcante, cara. Infelizmente não aconteceu de novo isso. Mas, pô, quando acontecer de novo, acho que o Rio de Janeiro não tá preparado, não, cara. Eu acho que o Rio de Janeiro não tá preparado pra uma Libertadores do Vasco. Enfrentou granizo lá em Curitiba, tava nem aí pro frio, e aqui no Rio de Janeiro o pessoal fazendo carreata. E quando a GDA chega no estádio, né? São 12 horas de viagem, né? De ônibus. Quando a gente chega no estádio de São Januário, o Vasco tá entrando, o pós-carreata, né? Então pra gente foi um negócio muito marcante mesmo, cara. Foi muito, muito legal aquele dia. Foi muito louco aquele dia ali, né, cara? Foi muito louco. Pô, eu lembro muito bem daquele jogo ali, cara. Pô, dá até arrepio, só quando eu lembro. Não, cara, aquele final de jogo ali... Não, e detalhe... Foram minutos que pareciam intermináveis, cara. Eu vou contar vou contar essa história minha desse jogo. Talvez poucas pessoas saibam. Eu nunca falei isso de forma pública, né? Vou contar a história daquele jogo ali. Nessa época, eu era conselheiro do Vasco, era diretor de patrimônio e tava viajando, tava no mesmo hotel que os jogadores, né? Aí tava ali naquela resenha antes de sair pro jogo, tomando aquela caipirinha, um calor, um frio danado lá, um frio danado. Tomando a caipirinha, não sei o que, porra, fui pedir a conta, demorou um pouco, pedi mais uma, o ônibus partiu. O ônibus que ia levar os convidados. O ônibus foi embora. Quando eu saí, eu olhei e falei assim, e agora? Como é que eu vou pro estádio?
Cara, tem coisa que realmente acontece com a gente que é diferente. Marca o dia. Aí o Rodrigo Caetano tava andando, ele me chama de Galo. Ô, meu Galo, o que você tá fazendo aí? Aí eu chamo de Murrinha, né? Pô, Murrinha, não sei. Pô, foram embora e me largaram aqui. E agora, como é que eu vou? Ele, não, motorista, para aí. Sobe aqui, entra aqui, você vai no ônibus. Cara, eu fui no ônibus dos jogadores. Fui no ônibus dos jogadores, né? Aí fui pro estádio, aí cheguei, desci, os jogadores saíram, foram pro vestiário. Eu tava com aquele casacão, né, preto, aquela capa, né? Paca. Uma paca preta. Aí eu entrei, como se fosse parecia da comissão técnica, né? Aí eu desci com os jogadores, eles foram pro ônibus. Aí eu desci, fui andando, como quem não quer nada, fui andando. Olhei assim, ué, ali é o campo? Aí eu entrei, né? Ninguém falou nada, ninguém reclamou, eu entrei. Entrei, fui, encostei na placa de publicidade. Ninguém reclamou, ninguém mexeu, só botei meu gorrinho aqui, ó. Ali eu fiquei, dentro do campo, encostado da placa de publicidade. Ali eu cheguei, ninguém mexeu, eu fiquei congeladinho ali o jogo inteiro assistindo. Cara, e teve uma cena que foi muito engraçada, né? Que foi aquela cena quando o Diego Souza e o Felipe saíram, que aí os dois foram pro banco, né? Os dois foram pro banco, eles sentaram os dois no banco e esconderam a cabeça, tão nervoso. E eu tava assim, eu tava em pé, aí depois eu fui andando pra lateral do campo, aí fiquei assim encostado no banco de reserva, olhando, e os dois ali sentados. Falei assim, caramba, que cena bacana que eu tô vivendo esses dois caras, tipo, o Felipe, que é um multicampeão, pô, o Diego Souza também, por onde passou, foi campeão, pô, e sentindo essa pressão de Vasco, como aquilo representou pra gente. Pô, então aquilo ali pra mim também marcou muito. Aí quando a gente retorna, aquela festa no Rio de Janeiro, Pará, o Rio de Janeiro, que, detalhe, com uma Copa do Brasil nós fizemos isso. Aí nós vimos aí os adversários aí tentando imitar a gente, mas eles não conseguem, eles não entendem o que é essa paixão vascaína. Parte é simpatizante lá, né? Eles não entendem, é diferente, ser Vasco é diferente. Eu tenho Galera, flamenguistas. Vocês nunca serão nunca iguais vão entender esse a amor. gente, Nunca vão entender esse amor. amor. Nunca irão entender esse amor. Jamais terás a cruz. Vasco da Gama, pra sempre, vou te amar. Eu falava isso com meus amigos, eu falava, cara, pelo amor de Deus, se o Vasco ganha uma Libertadores, vocês não têm... Acho que a cidade acaba. A gente para a América do Sul. Não para nem o Rio de Janeiro. Cara, pô, isso vocês fizeram, presidente Vargas, a gente vai fazer isso no estado do Rio de Janeiro. Particularmente, eu fiquei uma semana fora de casa, porque, né, todo o processo, comemoração depois, e aí eu vendo uns amigos aí que torcem pro rival lá, ganharam a Libertadores, e o cara ficou só 12 horas aí na rua, bebendo, zoando, eu falei, que isso, cara? Tem uma coisa de errado. Vocês não são, que isso? Eu não consegui entender isso não, a gente ganhou o Carioca, ficou bêbado, pô. Imagina uma Libertadores. Uma Libertadores, pô. Então, não sei nem o que... Vai. Sei nem quando eu volto. Vai acabar o estoque de soro do Rio de Janeiro. As UPAs vão acabar o estoque de soro. Vai acabar a cerveja do Rio de Janeiro. A última Libertadores, aquele time medíocre que a gente jogou, né? E a galera japonejando foi pra Argentina, falando, não sei o quê, só tomamos pancada, vamos pra BH Racing, vamos todo mundo. E a galera indo, imagina a gente ganhando a Libertadores, esquece. A América do Sul acabou. Mas enfim, vamos tentar falar aqui sobre um ponto, né? Até que é uma coisa que é bem recente, né? Que aconteceu conosco, né? Esse processo de SAF no Vasco. Queria entender como é que foi o posicionamento da torcida, como é que vocês viram, como é que vocês enxergam hoje em dia. Qual é o sentimento, assim, da GDA com relação a esse processo que o Vasco viveu, como está agora? Qual é o sentimento de vocês nisso aí? Acho que a gente pode dividir essa parada, assim, eu vou começar falando aqui. Tipo assim, no início, até porque nesse tempo o Robson, ele já era da torcida, óbvio, mas ele não estava na diretoria. Quando a gente dá o posicionamento, a gente não se posicionou contrário à SAF. A gente estava questionando e, coincidentemente, muita coisa que a gente estava questionando aconteceu, conosco, inclusive, falando sobre torcida organizada. Eu vou chegar no ponto de organizar assim, eu acho que o Robson complementa de outra forma, mas de torcida mesmo. A gente tinha um questionamento também sobre torcida, sabe? Falavam sobre reforma, sobre não sei o que, grande arena, e aí? Mas e o nosso espaço? A gente estava baseado um pouco tempo atrás de um ajuste do Estatuto do Torcedor lá na Alerj, da Marta Rocha, que era botar a gente numa gaiola, sabe? A gente estava questionando um monte de coisa também, não era só essa questão do projeto SAF. Para nós, como torcida, nós somos torcida organizada. A gente sabe como é que é quando o dinheiro entra e como é que é os movimentos populares e criminalizados acabam. O Robson falou muito bem no início sobre a questão daquele preconceito do racismo com a barreira do território.
A gente já sabe muita coisa disso, organizado não é diferente, cara. A gente vê aí um monte de coisa acontecendo. Então a gente questionava muito esses pontos de torcida organizada como torcida. E, cara, foi horrível pra gente, sabe? Porque as pessoas não conseguiram interpretar legal o que a gente estava querendo dizer. Eu sofri isso também. Sabe? A gente, inclusive, agora marcou aí, ó. Olha o que tá acontecendo. A GDA tinha falado, ó. Olha o que esse cara, o Luiz Mel, tá fazendo. A GDA tinha perguntado lá atrás. E vamos ser, assim, justamente, sabe? Aconteceu, a gente botou, sabe? E depois de um tempo, como a gente sofre até uma pressão interna dentro da torcida, porque venderam a ideia de, né? Que a solução sempre, de qualquer jeito. Que o Vasco no dia seguinte seria milionário, exato. Né? E nós começamos a sofrer pressão interna. Então a gente teve que rever aquela parada e agora a gente vai ver o que a gente botou, para não ser contraditório o que a gente disse, que a gente ainda confirma isso. A gente não é contra a SAF, a gente já sabe que é uma realidade. Mas a gente quer questionar as coisas, contrato, etc. Mas também vamos ouvir nossa galera aí que constrói o negócio com a gente. Então a gente chegou, marcou uma conversa com os caras lá, ouvimos 1000 promessas, tá ligado? 1000 coisas que falaram, não falaram nada sobre contrato, mas foram de promessas. Coisas que uma coisa a gente comprava, a gente via a ideia que poderia ser boa, outras que a gente não discordava, mas mesmo assim a gente falou assim, vamos dar esse voto de confiança, né? E aí a gente tomou uma pancada depois da galera que era contrária à SAF, achando que a gente tinha se vendido pra SAF. E não é isso, cara, a gente é Vasco, mano. A gente entendeu que é uma realidade, a 777 é uma realidade. A SAF, era quantos clubes já tem a SAF no Brasil, é uma realidade. A gente ia dando murro e pão de faca, a gente ia perder apoio popular, a gente ia perder muita coisa também, sabe? Então vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo. E é isso, acho que é sobre torcida mesmo e a SAF. Eu acho que tem também uma questão de entendimento que a gente sempre gosta de fazer, de que esse modelo SAF, né, não é um modelo que só tem no Brasil. Diversos outros países passaram por essa experiência. Inglaterra, Espanha, Itália. Né? Em todos esses países teve um processo de criminalização dos torcedores. Na Inglaterra, por exemplo, quando eles foram privatizar o futebol, afastaram os hooligans do estádio. Né? Aquele entendimento de que o hooligan é uma figura que é só de pancadaria, de briga, é uma falta de entendimento sobre o que é o hooliganismo. Assim como quando acham que a torcida organizada no Brasil é só porrada, é uma falta de entendimento que a torcida organizada é cultura. Né? É produzir conhecimento, é produzir no território. E a gente tinha esse entendimento de que, pera lá, a gente tem que fazer perguntas. Né? As coisas não podem ser feitas dessa forma. Né? E mais do que simplesmente ser a questão de ler um contrato ou não, a gente precisa entender qual o papel das torcidas organizadas nesse novo modelo de futebol. Porque a gente não quer passar aqui o que outros torcedores passaram em outros países. Né? Então isso levou a uma necessidade de reflexão até sobre qual o papel da torcida. Né? O que é uma torcida? Certamente não é, e aí ele falou da questão da proposta de uma deputada, que se uma pessoa que propõe criar um cercadinho no estádio para botar as torcidas organizadas, ela nunca foi para um estádio de futebol. Exato. Porque eles querem punir a torcida, a instituição, e não punir os CPFs. Eu acho que, tipo assim, a gente indo nessa parte de torcida, de punição para a torcida, depois a gente retorna para a gente falar mais um pouquinho sobre esse assunto de SAF, né? Eu acho que se um determinado indivíduo ele cometeu alguma infração, tem que punir aquela pessoa que puniu, que cometeu a infração, e não a torcida organizada. Exato. E não exato. Mas por que eles fazem isso? Né? Eu acho que tem aí uma dinâmica de que público, né, os gestores querem hoje para o futebol. Né? O público de torcida organizada ele está sempre presente, mas ele é aquele torcedor mais passional, com os rendimentos financeiros um pouco mais modestos. Né? O torcedor organizado não é aquele cara que vai para o estádio com seu filho, gasta R$300 em picolé, né? Compra 7 camisas oficiais. Até tem, mas é minoria. Até tem, né? Até tem, mas é uma minoria. Né? Os torcedores desorganizados são mais populares, né? São aqueles que vão sentir se o ingresso passa de 40 para 80 reais de forma repentina. Então vocês viram no jogo contra o ABC o absurdo que foi, né? O absurdo que foi. Né? Então, assim, eu acho que tem um processo também de entender que os gestores do futebol, né, pelo menos hoje em sua grande maioria, não querem esse público dentro do estádio. Né? Eles querem aquele consumidor... Tá muito gourmetizado, né? Eles querem aquele consumidor que chegue, bata a palma, aquele futebol de quase um teatro, né? Aquela torcida de teatro que não protesta, né? Eles querem aquele torcedor de classe média... Média alta. De média alta, exato. Olha, você já viu o estádio do Pacaembu, como é que vai ficar? Sim. O Pacaembu, após a reforma, o ticket médio vai subir para R$1.000. Sim. Você imagina? O cara for o marido, com a esposa e um filho... Vai ter que deixar no novo Pacaembu R$3.000. Nada popular, a indenização tem como. Olha isso, cara. Exato.
E isso foi sempre uma questões que a gente colocou enquanto torcida, né? E acho que às vezes falam que São Januário é um estádio conservador. São Januário não é um estádio conservador. São Januário é um estádio popular, né? Esse modelo arena é parte desse futebol, né? Que é de controlar a torcida, aquelas barras de ferro no entorno das cadeiras, né? Para limitar a movimentação das pessoas. Por exemplo, a arena do Grêmio hoje, a torcida do Grêmio sempre teve como sua comemoração tradicional a Avalanche. Eles conseguiram dar um jeito de acabar com a Avalanche, né? Limitando o espaço, limitando a movimentação, limitando a dinâmica dos torcedores dentro daquele espaço. Então, quando a gente pensa em SAF, né, a gente não pensa só numa questão jurídica do que um clube é, né? A gente pensa um pouco mais além. Do que é um futebol onde a ponta de lança desse futebol é um clube empresa e não um clube associativo, né? Isso, acho que é um sintoma, né? A gente passa isso em diversos países do mundo e a gente passa por aqui. Não à toa, nessas discussões de SAF, foi quando o Estado veio de forma mais firme contra as torcidas organizadas. Sim. Eu, particularmente, nunca vi um governador puxar uma coletiva de imprensa para anunciar a criminalização dos presidentes das principais torcidas organizadas Sim. do Rio de Janeiro. Né? Não à toa isso foi no momento SAF, não à toa isso foi no momento onde está se discutindo o que é o futebol, né? E o que a gente sempre demarca é que a gente não quer esse futebol arenizado, esse futebol de rico. No Brasil a gente quer o futebol popular. A gente não quer pagar um ingresso mais caro, né? Existe uma economia moral ali por trás do preço do ingresso, né? O torcedor não aceita ter um time ruim, mediano, com ingresso caro, né? Talvez ele aceite um ingresso mais caro com um time bom e vai fazer de tudo para conseguir nos jogos, né? Mas a gente percebe que é só ver, exemplo, o sócio torcedor do Vasco, é um sócio torcedor com um preço mais em conta. É só ver hoje, para você ter 100% R$700 do ingresso, R$700 por mês. Né? Então, assim, eu acho que aí pensando em torcida, pensando em SAF, é toda essa relação que é pensar o futebol. Que futebol a gente quer? Eu tenho uma opinião muito consolidada com relação a isso. Inclusive, eu até estava debatendo com um amigo meu sobre isso. Eu acho que a torcida, ela faz parte do espetáculo. Então, a partir do momento que você eleva tanto o valor dos tickets, né, de ingressos para a torcida, você diminui o seu produto. O seu produto. Né? É óbvio que eu entendo que o ticket, né, ele é um valor de entrada de receitas para você manter o futebol de uma forma financeira saudável. Eu entendo isso, até porque hoje o futebol, ele tá, os salários dos jogadores estão chegando antigamente, né, quando o jogador falava, recebe R$100 mil. R$100 mil naquela época era Romário, Edmundo, Juninho. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara ele já sai do sub-20, o salário do cara é de 80 mil, fez um gol, já renova por 200. Agora o salário já está chegando na casa de 1 milhão, né? Já é na casa de 1 milhão. Então, realmente, eu entendo que realmente o futebol precisa de trazer receitas. Mas da mesma forma que a gente tem que buscar um equilíbrio. Eu não posso perder essa essência do futebol, que é o que traz o show, né? Para eu poder ter um produto na televisão bonito, que é aqui que é onde eu vou trazer recursos. Eu entendo que o futebol precisa ser internacionalizado. Você precisa vender o seu direito de transmissão. Você vai para a França, você vai para Londres, você vai para Dinamarca, ou você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, você vai para o Japão, qualquer país que você vá zapear o canal, né, passar o canal da TV aberta, você não vê o Campeonato Brasileiro, mas você vê campeonato jamaicano, campeonato angolano, campeonato Trinidad e Tobago, campeonatos com nível técnico baixíssimo, sendo internacionalizado. E nós temos um campeonato que é altamente disputado, que é um excelente produto, que eles não conseguem internacionalizar a transmissão. Então, acho que eles têm que partir para a internacionalização da transmissão de TV. Para aí, sim, trazer recursos de forma
robusta para o futebol. E não ir na galinha dos ovos de ouro, que é a torcida. Que senão meu produto fica fraco. Eu tenho que vender um produto forte. E para eu vender um produto forte, eu preciso da torcida organizada dentro do estádio. Para eu ter um produto bonito, para eu poder botar na televisão e vender. E assim você vê, acho que a gente tem que procurar mais internacionalizar a transmissão do futebol. A gente conseguindo internacionalizar a transmissão do futebol, nós conseguiremos trazer bons recursos para dentro do futebol sem ter que apertar o sócio, sem ter que apertar o torcedor. Isso que você está falando foi a pergunta-chave que a GDA fez naquele momento, né? Que foi, basicamente, viraremos SAF, mas a que custo? Né? A que custo? E onde o torcedor entra nisso? Porque a gente entende torcida organizada, não é só uma torcida organizada, é um movimento social. Né? As torcidas organizadas não estão só na festa dentro do estádio. Ela está no trabalho social fora, está nas movimentações políticas, ela está presente em tudo. Né? A torcida social ela é um movimento social, ela disputa a sociedade. Né? E por isso ela é criminalizada. Se ela fosse só festa, se ela não tivesse posicionamentos contundentes, se ela não tivesse posicionamentos democráticos, posicionamentos de justiça social, talvez ela não fosse criminalizada. Né? E quando falo de torcida, eu acho... E a SAF veio muito nessa onda do como a narrativa vem sobre nós, assim. Parece que a gente mora na Suíça, mano. Porque a porrada come num jogo e aí... Nossa... Mano, parece que é isso. Tipo, aí um jogo depois teve uma morte num bar, numa pizzaria. Não foi por causa de uma pizza. De um torcedor comum com outro torcedor comum. Um era policial, o outro discutiu, o cara matou. Por causa de futebol. E quando vai fazer uma análise sobre o nosso comportamento, parece que nós aqui é país de primeiro mundo. Mas eu sinto que em cima do Vasco é maior a pressão. Não, então, porque vem São Januário, vem a nossa história. Mas, de um modo geral, a interpretação é sempre assim. Parece que a gente vive num país perfeito e só nós somos os monstros, os desgraçados que destroem essa paz do mundo. Irmão, a gente tá no Rio de Janeiro. Tá no Rio de Janeiro, mano. A torcida organizada, eu vejo muitos movimentos marginalizados na cultura de rua, vem nessa narrativa, tipo assim, o cara tá lá, como o Robson falou aqui, tem muita gente que mora em favelas, em regiões periféricas, e tem um sofrimento diário mesmo do ônibus esculachado, vai trabalha 8 horas, volta, leva mais de 3, 4 horas pra voltar, sacou? E numa quarta-feira ele vai pro jogo, irmão. Ou então ele saiu de casa, já foi esculachado pelo escândalo na rua, já tá com ódio no coração e ele precisa de uma válvula de escape. O que acontece muito aqui, nessa narrativa idiota, que eu fico vendo um monte de cara que nunca pisou em arquibancada falar de organizada. E os estudiosos, os caras que estão aí, ó, frequentando estádio, estão indo e dando suas teses, oferecendo de leitura, ninguém escuta. O que acontece? O mano chega no jogo. Antigamente, e ó, já chega na polícia também, como a polícia atrapalha esse processo, como a polícia também ajuda a violência. O que acontece? Antigamente, falo da GDA, mas eu posso falar da força também de outras torcidas. Antigamente você tinha 50, 100 pessoas para trabalhar num jogo. Para trabalhar pela torcida num jogo. Porque você levava bandeirão, você levava bandeira pra caramba, você levava bambu, você levava muita bateria. Todas as torcidas. O que acontecia? A polícia ficava lá revistando cada coisa, levava horas, os caras na suadeira, naquele calor de jogo de 4 horas da tarde, enfim. Quando eles pedem cadastro, que limita as torcidas, pedem cadastro hoje, né, para as torcidas entrarem com a festa. Eles estão limitando a festa, eles também limitam as pessoas de terem um tempo mais da torcida. Então, de 50, a gente precisa de 10 hoje para entrar. Só 10 pessoas botam o material da torcida toda. E esses outros 40, mano. E aí que eu tô falando, o cara já tomou uma pancada ali, já tomou uma dura na saída da favela ali, ou na rua mesmo, polícia escola de qualquer lugar. Ou a vida, ou como é o processo da vida, irmão. É uma válvula de escape, tá ligado? A sociedade já é violenta, mano. Teu bonde contra teu bonde, qual é o melhor? Resolve na porrada, sacou? Resolve na porrada. Porra, a gente passa num processo onde estão defendendo arma o tempo todo, irmão. Você vai ter essa lógica também na torcida, irmão. Vão matar pelo poder. Isso é feito em todo lugar, mano. As coisas são feitas assim. Então o debate tem que parar de ser careta assim, mano. De ser mais sério. A parada tem que ser mais séria, mano. Sabe? Tem o lado bom das coisas. A gente arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos e de cesta básica. Quando teve enchente lá, o Estado não tava, pô. A GDA tava lá, pô. Por exemplo, tô citando a minha torcida aqui, a gente tava lá, mais de 1 tonelada. É um trabalho muito bacana que sacou? vocês fazem. E os caras mostraram o quê? Nada. Não mostrar, ninguém vai mostrar, não há interesse. Isso não é interessante. Ainda mais vindo lá onde a gente estava na barreira do Vasco, onde toda vez que tem uma enchente, há anos, sacou? Mesma coisa acontece. Sabe? A gente estava reclamando sobre as taxas das águas do rio, taxando os moradores da favela. Escuta, taxando os moradores, mano. A gente tá
pautando e querendo falar sobre isso o tempo todo. E ninguém quer ouvir a gente. Por isso que o Robson falou nisso, é muito importante abrir esse espaço pra gente falar também a verdade das coisas. O que a gente faz, mano? Sabe? É ação social o tempo todo. Estamos aqui pensando já pro dia do Dia das Crianças. E ninguém dá apoio em nada. Porque a mídia não chega lá. Ao invés de ficar botando porradeiro, porque se você botar porradeiro, violência, faz um negócio amplo, irmão. Vamos falar de torcida de tudo. Vamos falar que é porrada, o trânsito, tá tendo porrada no trânsito, tá tendo porrada em todo lugar. Sacou? Mas também dá espaço pro lado bom das torcidas, pô. Porque não chegar lá e falar assim, as ações torcida sociais do Vasco feitas, né? arrecada mais de 1 tonelada de cestas básicas após as enchentes ali que destruiu a barreira do Vasco. Por quê? Não apareceu nada, não aparece. Então, vamos também discutir as coisas. E a SAF, ela vem pra isso, a SAF também criminalizou muito esse processo. A SAF já teve um momento que ela expulsou a gente do estádio. Como assim? Porque a gente passou... Com relação aos ingressos? Não, a gente passou pela social. Não podia passar pela social. Nós fomos... Ameaçaram chamar a polícia. Isso aconteceu. Que isso, cara? Isso aconteceu. Nós fomos lá como torcedores do Como assim? Vasco. Me explica isso melhor. Vocês tentaram entrar... Tentamos pela social. Disseram que não podia, porque ali era a área da SAF. Como assim área da SAF? A social era da SAF. Sacou? Se a gente quiser fazer qualquer documentário nosso, falar da nossa torcida, qualquer coisa ali na arquibancada do Vasco, tem que pedir a SAF. Uns americanos que não sabem o que está acontecendo aqui. Nunca souberam de nada disso aqui, mano. Sacou? É muito complicado pra gente, mano. E esse era o nosso questionamento e a gente sabia que ia acontecer. Muita coisa a gente já sabia. A gente tinha certeza. Quando a gente escreveu aquele texto, a gente sabia muito o que ia acontecer. Eu li aquele texto ali e eu vou falar pra vocês. Esse texto me deu um conforto. Por que me deu um conforto? Porque eu, dentro do Conselho Deliberativo, né, 2 membros do Conselho Deliberativo, eu fui o único que levantei a voz e realmente comecei a questionar. Até porque, conceitualmente, eu sempre deixei isso bem claro para as pessoas. Sou favorável conceitualmente, tá? Agora, eu sou contra a forma que foi feita no Vasco. Isso eu sou contra. Isso eu não nego para ninguém. Eu sou uma pessoa assim muito honesta nos meus pensamentos. Eu não engano ninguém. Eu acho que isso aqui é um telefone, eu vou tentar enrolar. Não, isso aqui é um telefone, é isso aqui. Eu vou te falar a verdade. Sempre está no meu DNA. Eu não sou de meias palavras para tentar conseguir alguma coisa. E na época isso me chamou muita atenção. A forma que estava sendo construída, de uma forma assodada, atropelada, sem democracia, sem as pessoas lerem o contrato, né? Algumas pessoas que tinham a prerrogativa para ler o contrato, não leram o contrato e depois começaram a questionar, ter dúvidas. Enfim, eu acho que isso realmente... as pessoas falam, mas no Botafogo não foi assim. Mas espera aí, Botafogo eles discutiram o SAF durante 2 anos. Foram 2 anos discutindo. E quando eu comecei a questionar isso, cara, eu sofri um massacre. Você não é Vasco, você não quer o crescimento do Vasco, você tá com dor de cotovelo, você não gosta do Vasco, você não quer o Vasco grande, esses politiqueiros que nós não queremos mais no Vasco. Não foi politicagem, não foi dor de cotovelo, não foi nada. Foi só uma defesa para o Vasco, para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Se a pessoa realmente não concorda comigo, tudo bem. Eu vou levar na maior naturalidade, na maior maturidade, assim, com maior tranquilidade. Agora, o que não pode é me imputar algo que, porque você odeia, porque você... Não, nada disso. A pergunta que eu faço, alguém assina cheque em branco? Hoje em dia não tem mais cheque, não, hoje é Pix, né? Alguém entra no telefone aí, faz a liberação do Pix, bota aqui o valor que você quiser para a pessoa transferir para a conta de ninguém. Ninguém faz. Por que eu tenho que avalizar a venda de 70% do futebol, do clube, sem eu ler ou sem ter acesso ao contrato? Só uma comissão que lê o contrato e me avaliza. Entendeu? Algumas pessoas que deveriam ter lido não leram. Então, quer dizer, foi um processo muito mal construído. E isso me chamou a atenção. Então, realmente, na eleição para a venda, eu votei contra. Não é por ser contra, foi por não entender o que estava sendo oferecido ao clube. Então, hoje, uma das coisas, óbvio que sem deixar, não estou só focando...
SAF futebol, SAF futebol, SAF não. Eu penso no clube, se as pessoas, até convido todo mundo a botar lá, educaciano.com.br, para dar uma olhada no nosso projeto, porque o meu projeto é um projeto 360 para o clube. Eu não estou só pensando na SAF. Eu penso no futsal, eu penso no vôlei, eu penso na natação, né? Eu pretendo colocar projetos incentivados para todos os esportes do clube, que o bacana do projeto incentivado, que também ele existe com uma reciprocidade social. Cada projeto incentivado, você tem um determinado valor que você destina a algumas ações sociais. Então, o meu projeto para o clube é 360 para o Vasco. Não é só voltado, né, no contrato de SAF. Então, eu convido a todo mundo a olhar o nosso projeto para conhecer que é voltado para o clube em si, não só na SAF. Mas voltando ao que nós estávamos falando com relação à SAF, né? Então isso me chamou a atenção. Então realmente eu me vi obrigado a votar contra, porque eu queria entender o que era isso. Ah, mas Cassiano, você em caso de eleito, você vai brigar com a SAF? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu pretendo, sendo eleito, ler o contrato, interpretar o contrato, exigir que ele seja cumprido na sua plenitude. E também procurar saber se o que está no contrato é o que foi prometido lá atrás. Porque eu vi várias lives do presidente, dos vice-presidentes, dizendo uma coisa e hoje em dia eles falam outra coisa. Será que eles prometeram o que está no contrato? É isso. Então eu não vejo a situação com esta legitimidade para fazer cobranças, possíveis renegociações, entendeu? Fiscalizações. Eu não vejo eles com essa legitimidade. Eu vou te dar um exemplo. Você sabia que se, por exemplo, nós pegarmos um patrocínio para o basquete, eu vou lá, capto um patrocínio para o basquete, faço um basquete bacana, vencedor, e nosso time é campeão da NBB. Eu vou começar a vender o material. Vou vender a bola de basquete, vou vender a camisa, short, tênis, de repente uma peruca de um jogador, uma barba de um jogador, boné. Você sabe como é que fica a divisão desse licenciamento? De um esporte que a associação foi lá, fez, trabalhou, criou, captou. Sabe como é que fica a venda do material? As pessoas não sabem. 89% vai para a SAF e 11% fica para o clube. Será que se as pessoas soubessem disso, será que eles teriam... Será que realmente, se isso tivesse sido divulgado de uma forma macro, as pessoas teriam continuado com esse projeto? Eu não digo nem só dos termos, Cassiano. Eu acho que todo vascaíno tinha o direito de ler, independente de ser sócio, torcedor, sócio associativo, conselheiro. Toda pessoa que ama o Vasco tinha o direito de saber o que vai ser decidido no futuro do Vasco. Né? Porque o que muda, às vezes, é a forma que você se relaciona politicamente com o clube. O amor pelo Vasco os torcedores têm. Né? Então, quando a gente apontou algumas coisas, foi muito também nesse sentido, de enfatizar que todo vascaíno deveria ter o direito de saber o que vai acontecer com o seu clube. Sim. A SAF já é uma realidade. Né? Eu acho que isso não muda. Né? Isso já é uma realidade. Mas cabe aí, falando também de um papel nosso enquanto torcida, é estar sempre vigilante também. Né? Estar sempre vigilante para saber que o que está sendo feito com o Vasco é o que foi prometido. Né? Se o que está sendo entregue... Porque é uma coisa que eu estou falando. Eles não compraram um time da terceira divisão. Eles não compraram, por exemplo, um Bragantino. E nenhum problema com o Bragantino. Né? Eles compraram um Vasco da Gama. É um time que carrega uma história de mais de 120 anos. Né? É um clube que carrega uma história que talvez seja referência mundial. Então eles têm que saber o que eles compraram. Eles têm que saber o que é o Vasco. Como funciona. Como funciona o Vasco, as especificidades do Vasco. O seu lado cultural. O lance do Vasco ABC, pra mim, é verdadeiro. Foi um absurdo. Não conhece nada. Eu me coloquei totalmente contra aquele imediato, quando eu vi. Detalhe, e era uma época que nós tivemos um jogo decisivo no final de semana e tinha outro no outro final de semana. Sim. E tinha esse jogo no meio. Do Flamengo tinha sido cento e poucos reais o ingresso. Quando eles chegam num jogo decisivo da Copa do Brasil e aumenta o ingresso,
eles estão comprando uma briga com a torcida também, com a torcida do Vasco, né? Porque não foi um aumento de R$10, foi um aumento absurdo do valor do ingresso. Acho que não me engano, acho que foi para 120, 150. Foi algo assim, 150. E a social acho que era R$200. Era, sim, foi um aumento absurdo. Sim. Foi um aumento absurdo de quem claramente não sabe o que é o Vasco. Às vezes eu tenho essa impressão, né, de que a 777, ela não parou para estudar a história do Vasco. Foi feita uma pergunta. Mas talvez não seja nem a 777, talvez seja o que as pessoas entregaram para a 777. Será que eles realmente passaram esse lado cultural do Vasco? Porque foi uma coisa tão assodada que não é possível, não tenha dado tempo para isso. Perguntaram ao ex-CEO aí como ele via a importância das organizadas do Vasco pro Vasco. Ele disse que não sabia. Explica tudo. O cara não deve saber, não é isso. O cara que estava acomodando o futebol, com certeza não sabe qual é a importância da barreira do Vasco, do nosso território. A importância de você não pode colocar, ele não tem como botar R$150, cara, de ingresso. Sacou? Aí vai no que você falou, tem outras maneiras de você arrecadar. Na arquibancada ali do Vasco, meu irmão, aquilo ali mesmo, é 80, 40 conto meio, é o que a galera consegue fazer isso, mano, e já é, uma ideia da realidade do Brasil já é caro, mano. Os caras não têm a menor noção. Acho que essa é a forma mais preguiçosa de aumentar a receita e mais dolorosa. É a forma mais preguiçosa. Você chegar a aumentar o ingresso é a forma mais preguiçosa. Falta criatividade, né? Falta contextos e relações. O banheiro sujo, imundo, tu anda em mijo. E tu paga R$150 num estádio que não oferece conforto. Né? A gente também não pode romantizar os problemas que São Januário tem. Né? O problema de São Januário não é a arquibancada de cimento. Ali, pelo contrário, ali eu acho que é o que torna São Januário ser São Januário. Ser São Januário. Mas você não pode ter um banheiro da forma que você tem. Né? Ter uma dificuldade de acesso à barra. Os acessos bizarros que tem. Né? Ter uma dificuldade para entrar e para sair. Né? A gente também não pode romantizar o que tem. Assim, não é legal, não tem como. Você chega, você vai no banheiro de São Januário e você anda no mijo. Aí você vê até não só, né, como essa parte de conforto ali, né, que na verdade não é nem conforto, é o essencial para a pessoa assistir um jogo de futebol, um banheiro limpo, asseado, né, você vê até a própria São Januário, a fachada como tá abandonado, sim. Pô, você vê plantas nascendo nas janelas, nas frestas, nas janelas, vidro quebrado com papelão. Será que realmente eles estão dando carinho necessário que São Januário merece? Até porque, contratualmente, né, eles pagam um aluguel de 1 milhão por ano, 1 milhão por ano para a associação, mas eles ficam com os aluguéis de São Januário, e a manutenção fica por conta deles. Só o que eles recebem de aluguel do restaurante e da mega loja mensal já deve quase dar isso aí, ou seja, São Januário basicamente foi quase de graça para eles. Sim. Entendeu? Foi quase que de graça. Se você fizer uma conta ali de chegada ali, quanto que recebe do aluguel do restaurante e da mega loja, que hoje faz parte da SAF, basicamente isso aí já é quase que eles repassam para o Vasco. Então o Vasco abriu mão disso aí e repassou para eles. Eles têm a obrigação de fazer a manutenção de São Januário como qualquer locatário. Eu não estou vendo essa manutenção ser feita em São Januário. Será que eles estão cobrando realmente da forma que tem que ser feita? Entendeu? Porque eles venderam pra gente, né, um produto como se o Vasco fosse ficar milionário no dia seguinte. Coisa que o Botafogo não fez. Né? O Botafogo foi fazendo ali o feijãozinho com arroz, foi indo, foi galgando, degrau a degrau, e tá aí hoje em vias de ser o atual campeão brasileiro. Por isso que eu acredito no modelo SAF. Quando ele é realmente construído de uma forma bem feita, de uma forma robusta, não da forma que foi feita no Vasco. Poucos sabem, e os poucos que sabem ainda questionam. Sim. E usaram o desespero do vascaíno, que o vascaíno estava desesperado. E usaram o desespero e desesperaram mais, porque até gastando, o pessoal começou a questionar, cara, o problema é o Vasco, o cara gastou 120 milhões, sacou? Mas assim, 120 milhões foi investido, o Vasco teve um investimento e o Vasco até hoje não teve retorno em campo, sacou? Tipo, Maurício Barbieri, é o tempo que a gente levou para demitir. Será que eles tinham expertise para tocar um futebol? Acho que levaram. Será que levaram a sério o brasileiro? Levaram a sério? De verdade.
Ou achou que qualquer time ia manter ali 10º lugar, tá bom, e vai fazendo aos poucos. Não é assim, mano. Não, o que já é absurdo. Não, então, Pensar um e clube da é- grandeza não com o é Vasco assim. no 10º lugar? A minha visão é isso. Fizeram assim, vai ficar na Série A, segura, vamos ver. Eu não vou investir tanto agora, porque... E ainda o cara que tava trabalhou mal, mano. Que teve investimento. Mas também veio muita parte do dinheiro do Andrei, né? Nos investimentos. Parte do que foi pago do Orediano, esses caras aí, mano. Eu acho que é um processo muito ruim pra tudo isso que a gente tá falando, mas também teve muita incompetência. Ainda tá tendo muita incompetência nesse meio. E mano. falta de cobrança. Pô, Teve 5 milhões de dólares, né? Que saiu do Vasco e foi para a empresa da irmã ou de algum parente, de um sócio da 777, 5 milhões de dólares. Isso não foi justificado, Sim. isso não foi questionado, não foi aprovado, Sim, não e foi. morreu. Sem o Vasco ficar sabendo. Foi o dinheiro voltou, foi pago, E ninguém fala qual foi a nada. taxa cambial, ninguém sabe de nada. Então, realmente, é por isso que nós precisamos unir a oposição para que a gente vença esta eleição para poder ter acesso às coisas. Entendeu? Saber o que aconteceu e poder cobrar. Porque a situação não tem essa legitimidade. Somente a oposição no Vasco. Sim. Então, para isso, nós precisamos unir uma oposição de uma forma construtiva, de uma forma inteligente, para que a gente tenha acesso ao que foi feito no Vasco e fazer algumas possíveis renegociações e exigências que ele seja cumprido a risco o contrato. Sim. É isso que eu, pelo menos, eu penso e coloquei a minha candidatura aí no Vasco, colocando meu nome à disposição para colocar isso em prática no Vasco. Sim. Esse é o meu pensamento. É o que a gente espera também sobre contrato, é uma coisa que... Inclusive, já foi dito algumas coisas, né? Disseram que tem uma cláusula que diz que o Vasco tem que estar entre os... Isso foi dito pra gente, inclusive, naquela reunião lá. Que o Vasco aí tem que estar entre os... A quinta potência ali do Campeonato Brasileiro durante 3 anos. Isso aí foi dito lá pelo Luiz Mel pra gente. Até na nossa 2026, cara. se eu Até não me engano, 2026 o Vasco tem que estar ali. Caso contrário, o associativo ele pode intervir e falar qual foi essa parada aí. Então, tipo assim, mas olha o primeiro ano como já foi do negócio, né? Como tá sendo, né? A gente tá com quantos pontos? 12? Acho que 12, 12 tem pontos em 12 pontos. 15, sei lá, em 60 disputados. 16 pontos em 16 60 disputados. Então, quer dizer, tá muito longe de Não, ficar nisso aí. Eu acho que é isso. Não entenderam a grandeza do Vasco. Acho que... Não venderam a grandeza do Vasco de verdade. Esse que acho que Não talvez tenha venderam. sido não venderam a grandeza do Vasco. Mobilizaram o sofrimento da torcida vascaína para acelerar um processo de venda. Que foi a Série B, né, mano? Não, acho que... Será que estão fazendo igual com o São Januário? Não, eu acho que... Às vezes eu penso isso, porque vai muito daquilo que a gente está falando sobre futebol, né? Se a gente for ver na lógica do futebol, São Januário talvez seja considerado aquele estádio que não é mais o que o futebol quer. Sim. Mas você vê que eles não estão dando manutenção em São Januário. Será que estão querendo fazer o mesmo processo que fizeram com o futebol? Né? Deixar o futebol se deteriorar. Lembra? Até que ela fala assim, quando falar para o ex-presidente, deixa cair. Se cair é melhor. E detalhe importante. Será que não querem fazer manutenção do São Januário da mesma forma? Para deixar de uma forma deteriorada e de repente eles gastarem lá com a manutenção? Você sabe disso, né? Se eles gastarem, acho que são 300 milhões em benfeitorias em São Januário volta a ser de propriedade da 777? Está no contrato disso. As pessoas não sabem disso. Sabia disso? Eu não. Se a 777 aportar, né, ou viabilizar recursos, né, para fazer uma reforma em São Januário passa a ser deles. Mas acho que aquilo não interessa eles, não. São Januário não interessa pra eles, não. Não sei. Também acho Porque, que não. o que está acontecendo no Vasco de Goiás, o que aconteceu no Vasco de Goiás, por exemplo, primeiro que não teve nenhuma participação das organizadas, nenhuma torcida esteve envolvida naqueles casos. Aquilo ali foi o povão inflamado, revoltado, que começou a se revoltar mesmo. É o povão que foi justamente mobilizar o sofrimento para... Olhar a arquibancada assim, e assim, o povão tem o direito dele, olhar a arquibancada, as torcidas estavam sem fazer nada, né? Cara, foi um amigo baleado, cara. Um amigo foi baleado, tomou um tiro na perna. O outro tomou de raspão na cabeça, dentro de São Januário. O tiro partiu da polícia de dentro de São Januário. E um torcedor do Vasco foi baleado na perna e o outro baleado tomou um tiro de raspão na cabeça. Ninguém falou isso. Olha, mano, a gente tá falando sobre tiro de arma letal partindo de São Januário para dentro do seu torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Não foi dito nada. A 777 não falou nada. Então já tu vê que é um bagulho que é errado, mano. Como é que pode? O cara que compra o nosso futebol e que diz que preza por nós, sacou? Que preza pela barreira do Vasco, que preza por todo o território.
torcedor é baleado e não teve nenhuma assistência, não teve nada. O cara foi baleado, foi socorrido por nós mesmos, torcedores, entendeu? E é isso. Essa coisa não foi dito. Eu ficar vendo Thiago Leifert falar daqui, mano, cala tua boca, mano. Não sabe nem o que aconteceu lá, mano. Ninguém sabe o que aconteceu de fato. Tá ligado? Aquele outro lá, André Rizek, dando papinho gostoso. Mano, não... Sacou? Ninguém vai falar que a polícia deu o tiro. E esse é o processo sancionado. Pra mim não interessa, porque é isso. O Santos voltou contra o Grêmio. O Santos foi invasão, tentativa de agressão ao jogador do Corinthians. Roubaram o carro da polícia. Mano, e os Roubaram caras o carro da voltaram a polícia. jogar, Eles mano. voltaram, não O tem amigo do vontade Grêmio da agora gente tava com a voltar. gente, foi embora. Ele vai pra onde, ele? Tô indo lá pra Santos. Ué, com torcida lotada. Os caras tiveram invasão, tiveram tudo, voltou bem antes da gente, olha isso. Então, e a SAF não lutar por São Januário, de fato, pra mim é um... Deixa essa parada pra ir. Sacou? Deixa isso aí, mano. Deixa podre mesmo, deixa apodrecer aí. A gente não pode deixar isso, sacou? É. Mas enfim, bom, vamos começar a encaminhar aqui para o nosso desfecho, nosso fechamento do nosso programa. Agradeço o convite, não a presença de vocês aqui. Sim. Não é? Eu queria, de repente, assim, que vocês deixassem um recado final, o que vocês pretendem na próxima eleição, qual é a visão que vocês estão tendo, enfim, a palavra final de vocês, queria passar a palavra para vocês para que a gente dê esse ponto final desse programa e deixar já o convite aqui aberto para uma próxima ocasião, que o nosso papo aqui correu tão rápido. Sim. Que 1 horinha de programa voou. Sim, não. Pode ser. Não, primeiro, só ressaltar aquilo que a gente já falou no início, né, de agradecer esse espaço. Acho que é muito importante dar aberturas para as torcidas organizadas falarem, para as torcidas organizadas se posicionarem, né? E quando a gente pensa em eleição do Vasco, a gente, né, acho que e aí falando enquanto torcedor também, enquanto torcedor organizado, o que a gente quer ver é um Vasco forte, né? E mais do que isso, um Vasco associativo forte. A gente não pode esquecer que, por exemplo, o Vasco já teve boa parte de uma delegação de uma Olimpíada. Sim. Né, em Sydney 2000. Né? O Vasco não é só futebol. Inclusive o Vasco o Vasco surge como um clube de remo. Né? E o Vasco... Então, assim, pensar nessa eleição pra gente, mais do que falar de candidato X ou Y, é falar o que a gente quer, que é um Vasco forte. Né? E é um Vasco forte que seja um Vasco forte nos outros esportes, mas mais do que isso, um Vasco que respeite os vascaínos. Você falou no início do programa que você nunca viu um tiro ou qualquer situação dessa parecida em São Januário. Foi o que o Foco falou, só viu uma vez. E foi a polícia que atirou dentro de São Januário. Não foi um torcedor organizado. Não foi um torcedor vascaíno. Né? Então o que a gente quer para o Vasco, né, é um Vasco forte e é entender que o Vasco não é só futebol. Né? E que sobre o futebol, um papel de uma associação precisa ser um papel que as torcidas organizadas já cumprem, que é um papel de eterna vigilância. O próximo presidente do Vasco, seja desse próximo ciclo ou de todos os outros que virão, nunca pode esquecer uma coisa, que o Vasco associativo existe e que ele tem 30% do futebol. Ele não pode abrir mão disso. Né? Então, o que a gente mais quer para o Vasco é exatamente isso, é ver um Vasco forte. É ver um Vasco com futsal, disputando os principais campeonatos. Natação. É ver uma natação, mas também ver São Januário aberto para a sua comunidade. Né? Por que o Parque Aquático, por exemplo, não pode receber moradores da Barreira? Não tem uma piscina. Não tem. Quais são as opções de lazer nesse âmbito ali na região? Por que São Januário não pode, aos finais de semana, ser um lugar que receba a comunidade? Obviamente não é jogar dentro do campo, né? Não é nesse sentido, né? Não é... Abrir o parque aquático, né? Abre o parque aquático. Brincarem um pouco ali. O Vasco sempre foi dos vascaínos. O Vasco sempre teve uma história muito ligada à Barreira do Vasco. É o que funciona no calabouço, por que não em São Januário? Né? Exato. Por que não permitir que São Januário seja dos vascaínos, de fato? Sim. Que está uma grande consideração dos nossos moradores, dos nossos torcedores. Exato. Norte. E nunca esquecer que São Januário é parte da Barreira do Vasco. Não existe Barreira do Vasco sem São Januário e não existe São Januário sem Barreira do Vasco. Né? Então, o presidente que for o próximo presidente do Vasco, ele tem que entender isso. E tem que entender que o Vasco é um clube que ele surge para ser gigante contra tudo, contra todos, mas mais do que isso. É um clube que nunca pode negar as suas raízes populares. Né?
O Vasco ele surge como um clube popular, surge como um clube de operário, de imigrantes, de comerciantes, de analfabetos. O Vasco surge justamente como antítese do que era o futebol das Laranjeiras e da Zona Sul. Né? O Vasco surge como um verdadeiro clube da Zona Norte. Então, seja o presidente que for, ele precisa entender que o Vasco é dos vascaínos e que os vascaínos querem o Vasco forte. No futebol, no basquete, no remo, né? Onde quer que seja. Não, que o Robson falou me contempla muito, sacou? E é o que a gente espera mesmo, né? Mas e pra acrescentar, a gente também espera... e aí a gente vai falar do nosso estilo de vida, né? Da nossa vida, do que a gente oferece, mano. A gente espera muito dos candidatos, eu falo pra você, eu vou falar pra qualquer candidato que abrir uma conversa com a gente, tamo aí pra dialogar. Que é o seguinte, mano, isso aqui é a nossa vida, basicamente, sacou? Assim como todo mundo leva a vida, pô, você é um dirigente do Vasco, vou levar isso como minha vida, além do meu trampo, sei que isso aqui também é, mano. Pra gente tem família, tem tudo, a gente tem tudo que todo mundo tem, mano. Trabalho, família, todos escolhem mais isso aqui, mano, a gente abre mão de várias coisas, a gente dá essas prioridades. Sim. E assim, de verdade, que o próximo candidato que vença essa eleição, esses 30% que a gente considera muito importante, olhe pra gente não no olhar de toma lá da cá. Não digo a gente só a GDA não, tá? A nossa cultura. Ali dentro de São Januário, torcidas organizadas, não viu só de tomar lá da cara dessa ideia de vou fazer isso aqui. Mano, que seja um bagulho real, que seja, saiba a nossa importância de verdade. Que saiba que a gente pegar agora domingo, entrar no busão, às vezes pneu careca e tal, pra pegar uma estrada 6 horas, pô, isso aí vale muito a pena, mano. E aí pra não acontecer o que acontece, porque fica essa narrativa da imprensa aí de tipo, compra torcida organizada, dá onde? Meu irmão, se o clube não levar pro seu torcedor, que pra mim é isso, pra mim de verdade o clube tinha que chegar ali, minimamente dar uma condição para as torcidas viajarem. Porra, mano, a gente vai pra qualquer lugar que seja. Se um clube der condição, o torcedor vai viajar pra qualquer lugar organizado. Sacou? A gente paga caríssimo nos ônibus de pneu careca aí, e acontece o que aconteceu agora, por exemplo. Então eu espero, o pessoal do Corinthians, infelizmente, aí até uma pena isso aí que aconteceu com o pessoal da Gaviões lá, sacou? Isso pode acontecer com a gente também, mano. Então o clube tem que olhar, mas não é dar presente, não é dar mimo, não é troca de favor, não. É entender a nossa importância, mano. Porque os caras não entenderam nos 150 reais de ingresso. E nós provamos nossa importância. Infelizmente... Foi na dor. Foi na dor. A gente não queria isso. A gente pensava assim, o time do Vasco, pelo amor de Deus, com todo respeito ao ABC, até são nossos aliados, nossos amigos. Fala assim, pô, não vamos perder pro ABC isso Januário. Que é o último da Série B. É o último da Série B hoje, entendeu? Aconteceu. Sacou? Foi na dor. Mas é isso, pra não acontecer mais, valoriza o nosso corre, valoriza a nossa importância, entendeu? A gente quer fazer, a gente quer só o que o Robson falou, um Vasco forte, a gente quer isso, a gente quer essa troca justa, sacou? E quer ver um exemplo, só pra também finalizar o que o Foca falou? A gente teve uma perseguição do Estado injusta com o presidente de uma torcida do Vasco, sim, com o Fabinho, referência máxima. Sim, das antigas, a gente olha pra ele hoje com o máximo de respeito. Olha ali falando, cara, tu é referência. Ele sofreu uma perseguição injusta do Estado. A SAF e o Vasco não estenderam uma mão para ele. Não chegaram e perguntaram, cara, precisam de ajuda? O Vasco não cuidou do principal presidente da maior torcida organizada do Vasco. Sim. O Vasco não cuidou. E que sejamos justos, que o Robson tá falando. A ordem era uma, o cara fez de tudo, mano. Eu posso falar mesmo, inclusive, quando eu conversei com ele, eu falei assim, mano, eu tô revoltado. Porque eu sei que tu fez de tudo pra isso não acontecer. Você fez de tudo pra isso não acontecer. Como é que você vai perseguir um cara que tem família, tá ligado? Que ele não fez nada, mano. Tipo assim, isso. E a gente sabe que não tem essa, é força jovem. Vai acontecer com a gente em breve. Pô, mano, eu trampo pra cacete todo dia também pra chegar no momento de ser perseguido, pra fugir de polícia, ficar foragido, sabe? Complicado. Então, é isso. Eu espero que também tenha isso, tenha respeito com a gente. Desculpa te interromper, meu amigo. Bom, eu fico muito feliz em escutar isso de vocês, né? Eu fico bem realizado e confortável, me dá assim que todo o trabalho que nós tivemos, eu e todo o staff nosso que está por trás disso, fazendo esse projeto da nossa candidatura, contempla exatamente isso que vocês estão falando. Então, isso ali nós tivemos mais 7 ou 8 versões de projeto. Faz, refaz, até realmente chegar. E se assemelha muito com isso que vocês falaram aqui. Então, isso para mim é muito gratificante, que eu penso assim, foram alguns meses de trabalho, retrabalho, construção até chegar ao que nós temos hoje para oferecer para o sócio vascaíno. E realmente contempla, digamos, eu posso falar que
99% tá disso. Então, quer dizer, nossa, que alívio, que tranquilidade que o caminho foi bem feito, o trabalho está sendo similar ao sentimento que o vascaíno quer. Sim. É isso. Queria agradecer a presença de vocês. A gente agradece também. Obrigadão. E é isso. Tá E bom, a gente meus espera amigos? também que, quando a gente pensar em fazer alguma coisa, que os candidatos venham conversar conosco também, alguma coisa aí, para debater essa Não, eleição vocês de outra podem forma. ficar tranquilos que em caso Vamos vitória convidar. minha, cara, estarei lá em São Januário, portas da presidência abertas para receber É isso. não só vocês, todo como todas as torcedor, torcidas, sim. como todo vascaíno, porta aberta, não tem nada disso, vou estar lá todo dia, só isso. chegar, bater e entrar, tomar uma água e conversa. Nossa luta Acho é que a gente tem que coletiva. viver isso aí. Nossa luta é coletiva ali, não é só por nós. Pelo não. Vasco sempre. É isso aí. isso. Obrigado. Falou. Vamos lá. Nada. Valeu. Um abraço.